Olá, pessoal, tudo bem? Vou dizer uma coisa para vocês. O professor aqui está com frio. Eu estou com frio. Sabe por quê? Porque esse é o assunto da nossa aula, a Guerra Fria. Ah, professor, já sei. Guerra Fria, aquela guerra que ocorreu lá nos polos, lá foi entre a Antártica e o Ártico. Não é bem assim, pessoal. Tô brincando, eu não estou com frio, eu sou calorento mesmo. Olha só então, pessoal. Acompanhem comigo. Guerra Fria é um assunto excelente de se estudar. Por quê? A Guerra Fria, ela representou um período de aproximadamente 4 décadas, ok? Na segunda metade do século XX. A história também trabalha um pouco com Guerra Fria, mas nós vamos dar uma percepção mais geográfica a este assunto. O que tu tem que lembrar aqui, pessoal? Esta imagem, ela representa muito bem o que foi a Guerra Fria. Antes de alguém perguntar, professor, mas não foi nos polos? Não, pessoal. A Guerra Fria tem esse nome porque foi uma guerra indireta travada entre as principais potências da segunda metade do século XX. Estados Unidos e União Soviética. Capitalismo, socialismo. O que eles fizeram, então? Eles procuravam criar áreas de domínio no mundo inteiro. E a partir daí, tivemos 4 décadas de quase guerra diretamente entre os dois. Ocorriam sim guerras e conflitos em outros países, como na Coreia, no Vietnã, entre outros lugares, ok? Essa imagem aqui, ela retrata, por exemplo, esse jogo, War, né, que os dois disputavam para ver quem é que tinha mais territórios, né, um em relação ao outro. Então, vamos pegar primeiramente o contexto. Quando é que se forma, pessoal, quando é que tem início a Guerra Fria? Nós temos no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Vamos lembrar que Estados Unidos e União Soviética estavam juntos na Segunda Guerra Mundial. Como assim, senhor? Juntos? Sim, do mesmo lado. O que tem que associar? Com o fim da Segunda Guerra, nós temos o quê? A destruição de vários países europeus e o Japão também. Quais são as duas potências que emergem desse conflito, pessoal? Que vão emergir Estados Unidos e União Soviética. De aliados da Segunda Guerra, eles começam a ficar em lados antagônicos. O que nós vamos perceber? O que foi a Guerra Fria? Uma disputa. Essa é a palavra que melhor marca isso. Uma disputa política, econômica, espacial. Lembra? O homem chegar à Lua. Yuri Gagarin chegou ao espaço. Os Estados Unidos, à Lua. Pelo menos é assim que acredita-se, né? Militar, ideológica, socialismo, capitalismo, economia de mercado, economia planificada. Então foram 4 décadas, pessoal, esquerda, direita, pró-Estados Unidos, pró-União Soviética, de debates bem acalorados e também de conflitos acalorados nesse contexto. E nós temos, então, esses dois sistemas políticos que estarão em lados opostos, disputando áreas de influência. Este mapa aqui, por exemplo, ele retrata muito bem quais eram as áreas de influência do socialismo e quais eram as áreas de influência do capitalismo. Lembrando, principal país do capitalismo, Estados Unidos. Principal do socialismo, União Soviética. O que tu vai lembrar, pessoal? A América como um todo tinha uma grande influência capitalista dos Estados Unidos. Só que nós temos alguns pontinhos vermelhos. Lembra que Cuba foi um país, e ainda continua sendo oficialmente, um país socialista na América. O que tu vai associar também? Tivemos vários grupos de guerrilhas comunistas, como o Sendero Luminoso, os Farc, os Tupamaros, entre outros na América. Não é à toa que em vários países da América Latina nós tivemos, pessoal, ditaduras militares. Então associa. As ditaduras militares no Brasil, de caráter de direita, foram para conter o avanço desse socialismo na América Latina. Lembra, Cuba já tinha uma experiência socialista. Para que não ocorresse nenhum outro exemplo disso, ditaduras para calar, reprimir e acabar com qualquer hipótese de socialismo/comunismo na América do Sul. O que nós temos que perceber? A África foi um país muito dividido nesse contexto, certo? Uma parte capitalista e uma parte socialista. E nós temos, por exemplo, aqui na Ásia, áreas bem interessantes, como, por exemplo, a União Soviética e vários países do leste europeu.
Aliás, o leste europeu, veremos depois algumas questões específicas sobre isso, porque o maior exemplo de Guerra Fria, pessoal, ocorre na Europa, com uma divisão, uma parte socialista e outra parte capitalista. O que nós temos aqui? Um quadro comparativo. Esse quadro comparativo, ele traz as principais informações de cada sistema. O capitalismo, então, pessoal, vamos lembrar o seguinte: principal filosofia econômica, economia de mercado, que é um sistema econômico que hoje vigora. Nós estamos no capitalismo. Sistema democrático, claro, com algumas ressalvas. Essa democracia, ela é como uma miragem no deserto. Não existe democracia perfeita. Existem maneiras de buscar a democracia e que cada país, muitas vezes, com princípios semelhantes, traçam caminhos distintos. Outra questão, a base da propriedade privada. Lembra que a nossa sociedade ela é marcada pela valorização e proteção da propriedade privada. Nós temos a lei da oferta e procura, que movimenta, é uma lei básica do próprio mercado. Os Estados Unidos, como maior exemplo, o primeiro mundo, lembra que na Guerra Fria o mundo foi dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem era o primeiro mundo? Os países capitalistas e industrializados. O segundo mundo eram os socialistas. E terceiro mundo, os capitalistas pouco ou não industrializados. Tivemos a OTAN, que é a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma cooperação militar desses países alinhados ao capitalismo. E a CIA como principal órgão de espionagem dos Estados Unidos. Do lado socialista, pessoal, economia planificada pelo Estado. O Estado é que planejava e desenvolvia a estrutura de como seria a economia nesse país. Partido único, ou seja, nós temos uma ausência de democracia, uma falta de democracia. Na maior parte dos países, um único partido governou e ficou várias décadas no poder. Uma igualdade social, claro que não era uma igualdade plena, mas buscava-se essa menor diferença entre as classes sociais, ok? Falta de democracia, como nós já falamos antes, a União Soviética, o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Como principal representante. Segundo mundo, que nós já falamos, e o Pacto de Varsóvia era o acordo militar, o tratado militar dos países alinhados ao socialismo. E a KGB sendo, então, um órgão de espionagem soviética. O que tu vai associar? O atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma pessoa polêmica, que agora está envolvido naquela questão da Ucrânia e assim por diante, ele era um ex-agente da KGB. Certo, pessoal? Então, já dá uma tensionada essa informação. Olha só, como nós falamos antes, a Europa foi o lugar principal onde nós tivemos essa divisão de capitalismo e socialismo. O que tu vai lembrar? Essa divisão da cor azul com vermelha chama-se cortina de ferro, que era a divisão entre o lado capitalista e socialista. Por favor, não confunde com Muro de Berlim. O Muro de Berlim, pessoal, ele era, como o nome diz, em Berlim. Professor, eu sei, mas muita gente confunde isso. A cortina de ferro era a divisão entre um lado de influência socialista e o outro lado capitalista. E tu quer ver uma questão interessante? O fim simbólico dessa Guerra Fria se dá com a queda do Muro de Berlim em 89. Lembra que o filme Adeus Lenin mostra muito bem como foi essa transição do socialismo para o capitalismo. Baita filme, hein, pessoal? Mas o final de fato dessa Guerra Fria ocorre com o fim da União Soviética. Por quê? Porque em 89 o socialismo fica fragilizado. Mas é em 91 que a União Soviética deixa de existir. Sabe quem estava ao vivo
mostrando o fim da União Soviética? Ele, o Pedro Bial. Ele já foi jornalista, pessoal. Ele já falou de assuntos interessantes. E aqui, ó, nós temos uma imagem simbólica do que seria, então, esse muro de Berlim. Este era o muro. Professor, mas o que, pessoal? Aqui, pessoal, são momentos finais da existência do Muro de Berlim, onde as pessoas, simbolicamente, estavam o quê? Destruindo esse muro. Lembra que o Muro de Berlim foi feito pela parte socialista para cercar a parte capitalista. Ok, pessoal? Muito bem, então. Esse assunto, ele é very important, ok? Ou muito importante, ok? Estuda bastante aí e a gente se vê na próxima aula. Tchau!